Agora sim, estamos ao vivo aqui no YouTube também. Deixa eu só arrumar a minha tela. E vamos começar a nossa aula. Então, o assunto da nossa aula hoje é ferro e anemia na alimentação à base de plantas. E já escreve aqui para mim se você já segue essa alimentação ou se você está parando de consumir carne, quero te conhecer um pouquinho melhor, quero saber um pouquinho mais de você, então escreve aqui para mim e nós vamos conversando aqui ao decorrer dessa aula. E antes da gente começar, na aula da semana passada, a gente falou sobre a B12. Não sei se você assistiu, se você estava aqui ou não, mas se você não assistiu, vale a pena você assistir a aula da B12, porque a gente viu que a B12, a deficiência dela vai mexer principalmente com a nossa parte cognitiva. Então, a falta de B12 ou a deficiência de B12 gera o quê? Gera fadiga mental. E a falta de ferro gera fadiga física. Então, imagina se a gente fica sem os dois. Imagina se a gente tem deficiência de ferro e deficiência de B12. A gente fica com fadiga mental e a gente fica com fadiga física. É muito ruim, imagina, né? Então, assim, a gente pode corrigir isso, pode corrigir tudo isso através da alimentação e através da suplementação. É muito fácil a gente corrigir isso. Não tem por que a gente ficar sofrendo de tudo isso, de fadiga física, de fadiga mental, sendo que a gente pode corrigir. A Fabíola está falando aqui, estou com a ferritina alta, como baixar? Fabíola, baixando a inflamação. Então, a gente tem que avaliar os seus marcadores inflamatórios também, porque o que eleva a ferritina é a inflamação, tá? Então, a gente precisa avaliar aí os seus marcadores inflamatórios para ver como que está isso. Mudei minha dieta para vegana crudívora em 2021, a Kelly falando, maravilhosa, hein, Kelly? Essa dieta que você fez é realmente a melhor de todas para a questão de vitalidade, é maravilhosa, vale a pena, né? Tenho certeza que a sua experiência foi ótima. Vamos lá, a gente já vai aqui falar dos valores, tá bom? Vou explicar um pouquinho aqui para vocês antes, a gente precisa entender alguns conceitos antes e a gente vai falar dos valores daqui a pouquinho. Então, daqui a pouquinho eu respondo para vocês aqui quem está colocando os valores, tá? Então, para quem não assistiu a aula de B12, volta na aula da semana passada, tá? Para vocês assistirem a aula de B12, para entender tudo e para a gente não ficar com nenhuma dessas deficiências, porque a gente não precisa sofrer por isso, porque a gente pode corrigir e pode se sentir muito bem. E olha só que interessante, o ferro, ele é um mineral encontrado em maior abundância no nosso planeta. Então, ao contrário da B12, que a gente viu que ela é de origem bacteriana, que está no solo, que os animais vão lá e se alimentam dela, então eles são intermediários dessa vitamina pra gente, o ferro é um mineral que está na nossa alimentação com muita abundância. O ferro está com abundância tanto na alimentação à base de plantas, quanto na alimentação à base de carne. Então, o ferro, ele é o mineral que existe com maior abundância. Ele está presente em quase tudo, é muito fácil a gente ter ferro. Só que mesmo assim, segundo a Organização Mundial da Saúde, a anemia é a desordem nutricional mais comum de todo o mundo e cerca de 1/3 da população tem deficiência de ferro. Então, olha só, 1/3 da população tem deficiência de ferro, mesmo o ferro sendo o mineral encontrado com maior abundância no nosso planeta. Ele está em abundância na nossa alimentação, tanto na alimentação à base de plantas, quanto na alimentação à base de carne, em tudo. E mesmo assim, muitas pessoas têm deficiência de ferro. E por que isso acontece? Então, vamos conversar aqui um pouquinho sobre por que isso acontece. A alimentação inadequada, ela não é o principal motivo da deficiência de ferro. A gente precisa entender isso, é importante, porque às vezes a gente se culpa, às vezes a gente se cobra, parei de comer carne e agora eu tô com deficiência de ferro, mas nem é por causa da alimentação, tá? Então, não é sempre por causa da alimentação. Na verdade, a maior parte das vezes, a deficiência de ferro não vem por causa da alimentação. Existem outros fatores que fazem com que a gente tenha a deficiência de ferro. E entre eles, o mais comum de todos, o fator que mais leva à deficiência de ferro, inclusive isso aconteceu comigo, são as perdas de sangue. Então, assim, a causa número 1, né, da deficiência de ferro é a perda de sangue. Pode ser uma hemorragia, pode ser um fluxo menstrual muito grande, isso é muito comum entre as mulheres, pode ser perda de sangue por causa de cirurgias.
E pode ser hemorroidas, tá? Quem tem hemorroidas que sangram. Então, isso é um sinal de alerta, porque tudo isso pode levar a uma deficiência de ferro, por mais que você esteja consumindo tudo que você precisa, por mais que a sua alimentação seja perfeita, maravilhosa, por mais que você capriche nas fontes de ferro, você pode ter deficiência de ferro se você tiver alguma dessas situações que eu falei para você. Além disso, o que também causa a deficiência de ferro são as doenças crônicas. Então, atenção quem tem doença crônica, porque você tem uma predisposição a ter uma deficiência de ferro maior. Por quê? Porque quando tem inflamação, isso interfere na absorção de ferro. A absorção de ferro, ela é reduzida quando tem inflamação. Então, quem tem alguma doença crônica tem que prestar atenção também. Outra causa comum da deficiência de ferro é o quê? A obesidade, tá? Então, a gente tem que prestar atenção na obesidade. Por quê? A obesidade, então as pessoas que estão aí nessa situação, né, que estão com uns quilinhos a mais, precisam prestar atenção, porque a obesidade leva ao acúmulo de tecido adiposo. E o acúmulo de tecido adiposo leva ao aumento de inflamação. E aí a gente entra na mesma situação das doenças crônicas, que é quando a inflamação prejudica a absorção do ferro, tá? Então tem que prestar atenção também. E uma outra causa da deficiência de ferro é o aumento da demanda no organismo. Quando é que acontece o aumento da demanda do nosso organismo por ferro? Quando nós estamos gestando. Então, a gestação também é uma das causas que pode levar à deficiência de ferro se não for bem acompanhada. Precisa ser muito bem acompanhada. A gente precisa prestar muita atenção ao ferro na gestação também, porque além de ser fundamental para o feto, para a mãe, né, a gente não quer que aconteça essa deficiência, porque pode causar algumas implicações no feto, tá? Por exemplo, restrição de crescimento, entre outros. E agora, antes da gente falar dos valores, quais são os sintomas? É importante vocês saberem os sintomas da deficiência de ferro, porque às vezes vocês podem se identificar com algum desses, tá? Então prestem atenção nesses sintomas que eu vou falar agora, e se você tiver algum desses sintomas, escreve aqui embaixo da aula, escreve aqui no Instagram também, quem está ao vivo, e a gente vai conversando. Então, um sintoma que ele é uma característica da deficiência de ferro que as pessoas confundem é a queda de cabelo. Então, muitas pessoas pensam que a queda de cabelo, ela é um sinal de deficiência de proteína. Então, as pessoas se preocupam. Eu já vi muitas pessoas falarem assim, eu não vou parar de comer carne porque vai cair meu cabelo. Tem medo, né? Tem esse medo da queda de cabelo pela falta de proteína. Primeiro, quando a gente para de comer carne, a gente não para de comer proteína, a gente tem proteína. E segundo, a queda de cabelo, ela é muito mais um sintoma da falta de ferro do que da falta de proteína, porque a falta de proteína, ela é muito difícil de acontecer. Já a falta de ferro, ela é a desordem nutricional mais comum do nosso planeta. Vou falar depois, Lemon, tá? Depois eu falo um pouquinho para você sobre isso também. Então, a queda de cabelo é um sintoma, é um sinal da deficiência de ferro. Tem que prestar atenção. Tá com queda de cabelo? Vamos fazer um exame, vamos ver como que está aí o seu estoque de ferro, como que está a sua ferritina, porque é um sinal, sim, de deficiência de ferro, tá? Antes da deficiência de proteína. Unhas fracas também. E olha só esse sinal. Sabe quando o formatinho de colher, assim, a colher tem esse formato côncavo, né, assim. Quando a unha tá nesse formato, isso já pode ser também um sinal de deficiência de ferro, tá? Então, cabelo, unhas fracas em formato de colher, são sinais de deficiência de ferro. Fadiga, quando a gente tá com a pilha fraca. Sabe quando a gente sente, assim, que tá realmente, assim, é essa sensação, estou com a pilha fraca, aguento pouco, né? Tô sempre cansada. Essa fadiga é um sintoma da deficiência de ferro. Agonia nas pernas, muitas pessoas têm isso, agonia nas pernas e não sabe o porquê, e isso também é um sintoma da deficiência de ferro. Então, aquela pessoa que tá sempre assim, ó, sempre batendo a perna, sempre com a perna inquieta, não consegue ficar parada, é um sinal, pode ser um sinal da deficiência de ferro, porque a deficiência de ferro, ela causa uma deficiência de oxigenação. Então, a pessoa tá mexendo ali porque para ver se oxigena, para ver se leva mais oxigênio para o corpo. Então, essas pessoas que têm essa característica, assim, de pernas inquietas, têm que prestar atenção, porque pode ser falta de ferro, sim, tá? É um sinal de falta de ferro. O que mais? Tontura ao se levantar, muito comum, tá? Quem tem falta de ferro tem tontura ao se levantar. Então, a pessoa tá deitada,
vai levantar, dar aquela tontura, isso também é um sintoma. Tristeza sem motivo, porque interfere nos receptores de serotonina, tá bom? Então, assim, a pessoa que tem deficiência de ferro, ela fica mais depressiva. É normal ficar mais depressiva. Então, às vezes ela acha que é a vida que tá triste, ou é da personalidade dela e não é nada disso. Muitas vezes é só falta de ferro, é só falta de B12, é só falta de vitaminas e de nutrientes no nosso organismo e a gente pode corrigir tudo isso. Dificuldade para sair da cama, mesmo tendo dormido bem. Se a gente não dorme bem, é outra história, né? Mas se a gente dormiu bem, teve uma noite de sono ótima, acordou de manhã e não quer sair, não consegue sair da cama, fica ali o tempo todo colocando mais 10 minutinhos, fica às vezes 1 hora e meia, 2 horas a mais na cama, não consegue, tem dificuldade para sair da cama de manhã, cuidado, porque quando a gente está com deficiência de ferro, é realmente como se a gente demorasse para ligar, sabe? Demora para pegar no tranco. É essa sensação, demora mesmo. O corpo realmente demora pela falta de oxigenação que a gente tem no nosso corpo. Então, isso acontece, isso é um sintoma real. Render menos nas atividades físicas. Você até consegue fazer atividade física, tá? Então, você faz atividade física igual você fazia antes, por exemplo. Se você jogava vôlei, futebol, algum outro esporte, você consegue ir, você consegue fazer, mas você fica acabado depois. E antes você ficava bem, você conseguia socializar depois, ficava ali mais um tempinho, e agora depois você fica acabado, você precisa sentar, você precisa ir para casa, você precisa descansar. Quando você sente isso, quando você fica assim, exausto depois da atividade física, isso é também um sintoma da deficiência de ferro, porque está faltando oxigenação no seu corpo, e você exigiu muito do seu corpo. Imunidade sempre fraca também, tá bom? É um sintoma da deficiência de ferro. E dificuldade na produção do hormônio tireoidiano. Então, atenção! Quem tem aí alguma disfunção na tireoide, você não pode descuidar do seu ferro. Para quem tem disfunções na tireoide, você tem que sempre estar com o seu ferro em dia, com ótimos níveis de ferro, com níveis de ferro excelentes. A gente vai falar aqui hoje quais são esses níveis excelentes, de quanto você precisa para ter uma produção excelente, tá? Para quem tem aí qualquer situação na tireoide, você precisa estar com o seu ferro em dia. Entenderam? Vocês se identificaram com esses sintomas? Conta aqui para mim. Escreve aqui para mim se vocês se identificaram com esses sintomas, se vocês sentem, se vocês já sentiram, quero saber aqui de vocês. A minha ferritina, tá, a gente vai falar depois, tá? Daqui a pouco eu já vou comentar sobre os valores para vocês, quais são os valores ideais e o que a gente precisa fazer, tá bom? Antes disso, eu quero que vocês entendam, vocês precisam entender, para vocês entenderem todo o contexto, quais são as funções do sangue dentro do nosso corpo. Por que o ferro é tão importante? Por que a gente tem que cuidar muito desse nutriente? Por que a gente tem que cuidar muito desse mineral, né? Por que ele é tão importante? O ferro, ele tem a função principal, uma das funções principais, de transportar o oxigênio dentro do nosso corpo. O oxigênio, ele é simplesmente o nutriente mais importante para o nosso metabolismo funcionar. Então, deixa eu só responder aqui a pergunta da Dulce. Sim, Dulce, mães com filhos recém-nascidos também, porque o corpo ele demandou muito durante a sua gestação, tá? Então, é com certeza, sim, um dos motivos que pode levar à deficiência de ferro e que a gente tem que prestar atenção, tá bom? Porque exigiu muito durante a gestação, tá? A gente realmente tem uma demanda muito aumentada durante a nossa gestação de ferro. Então, as mães com bebês recém-nascidos tem que ficar com ferro em dia também, é importante acompanhar, fazer uma suplementação, normalmente precisa, tá? Mas aí é individual, a gente precisa analisar cada uma. E então, voltando aqui, né, uma das funções principais do nosso sangue é transportar oxigênio. Isso é muito importante que vocês entendam, tá? O sangue, ele transporta o oxigênio, e o oxigênio, ele é o nutriente mais importante de todos.
Então, por isso que quando a gente está com deficiência de ferro, a gente fica com aquela sensação de pilha fraca, porque está faltando oxigênio, porque o nosso corpo não consegue fazer as atividades que ele tem que fazer, porque realmente a pilha está fraca. Como que a gente vai fazer o que a gente tem que fazer? Como que a gente vai render se está faltando oxigenação dentro do nosso corpo? Por isso que a gente fica com preguiça de fazer tudo, a gente não quer sair de casa, a gente fica mais depressivo, a gente tem dificuldade para sair da cama, a gente tem tontura. Tudo isso acontece porque começa a faltar oxigênio dentro do nosso corpo. Outra função do nosso sangue é a defesa do organismo. As células brancas, né, os glóbulos brancos, são responsáveis pela defesa do nosso organismo. Então, é por isso que as pessoas que têm deficiência de ferro, elas têm uma tendência a ter uma imunidade sempre fraca, estarem com a imunidade sempre comprometida. Então, porque o sangue tem essa função de participar da defesa do nosso corpo. O sangue também é responsável pela coagulação através das plaquetas e pela veiculação de nutrientes. Então, o sangue ele vai transportar todos os nutrientes dentro do nosso corpo, tá? Então, tudo isso é muito importante. Por isso que a gente precisa entender a função dele primeiro, para depois, agora entendendo a função, a gente entende por que a gente sente todos aqueles sintomas, né? Todos aqueles sintomas acontecem dentro do nosso corpo. Mas também é importante que a gente saiba qual é a diferença de anemia e de deficiência de ferro, porque não é a mesma coisa. Então, a anemia, ela é a última manifestação da deficiência de ferro. O corpo já está dando, já começa a dar pra gente sinais da deficiência de ferro muito antes da anemia, através de todos aqueles sintomas que eu falei. Todos aqueles sintomas, eles são sinais de deficiência de ferro, e a anemia é a última manifestação. Então, a anemia é gravíssimo, e a gente não precisa esperar chegar na anemia para a gente corrigir isso. Por isso que a gente tem que estar atento ao nosso estoque de ferro no nosso corpo. E o que é a anemia? Então vamos entender aqui o que é a anemia. A anemia, ela é a deficiência de oxigênio para os tecidos e órgãos do nosso corpo. Isso que é anemia. A anemia é a deficiência de oxigênio. O oxigênio, ele é transportado pelo nosso sangue através da hemoglobina. Então, quando a gente não tem hemoglobina o suficiente para transportar esse oxigênio, é que acontece a anemia. Aí a gente fica com pouca oxigenação e a gente rende menos. A gente rende menos como um todo. Os nossos órgãos, nossos tecidos, nossas células, tudo começa a render menos, porque não tem oxigenação, o corpo começa a funcionar no seu mínimo. Aí a gente não rende mais no nosso máximo. A gente poderia estar fazendo muito mais, rendendo muito mais, estar no nosso máximo, mas o nosso corpo fica no nosso mínimo. A gente faz tudo no nosso mínimo, rende no nosso mínimo, a nossa capacidade mínima quando a gente está com essa deficiência, quando falta oxigenação, quando a gente está com anemia. E a gente não precisa esperar chegar em uma anemia para fazer essa correção. Então, a gente pode e deve analisar um outro marcador, que é a ferritina. E é sobre isso que eu queria falar hoje, né? Então, esse é o assunto principal da nossa aula de hoje, que é a ferritina. A ferritina é o marcador do nosso exame de sangue que nos conta como está o nosso estoque de ferro. E a gente precisa ter um bom estoque de ferro no nosso corpo para desempenhar, para executar todas as atividades que a gente precisa com excelência, senão a gente vai ficar no mínimo, porque a gente está com a pilha fraca, porque a gente está sem oxigenação. Então, a ferritina é o marcador do nosso marcador do nosso exame de sangue, dos nossos exames laboratoriais, que nos diz como está o nosso estoque de ferro. E a gente precisa ter um bom estoque de ferro no nosso corpo para fazer todas as atividades com excelência. Então, agora eu quero falar um pouquinho sobre valores para vocês. Então, se vocês estão com os exames, pega os exames aí de vocês, que a gente vai conversar sobre os valores agora. Se a sua ferritina estiver abaixo de 30, isso significa que você está com uma deficiência de ferro e é preciso fazer uma suplementação, tá bom? Então, abaixo de 30 significa deficiência de ferro. Com toda certeza, você está sentindo todos aqueles sintomas que eu te falei, com toda certeza absoluta. E aí, a partir de 50, quando você subir um pouquinho, chegar em 50,
você já vai começar a sentir uma melhora na sua fadiga, tá? Vai começar a sentir todos aqueles sintomas que eu falei melhorando um pouquinho. Mas o valor ideal é que esteja acima de 70. Então, esse é o valor ideal. Entre 70 até 100 é um valor ótimo. Se estiver muito acima disso também, a gente tem que avaliar os marcadores inflamatórios, porque pode ser um estado inflamatório, tá? Então, esse é o valor ideal, entre 70 até 100. Então, nós não precisamos esperar chegar numa anemia para a gente cuidar do nosso ferro. E como que eu sei se eu estou com anemia? A anemia, aí a gente vai ver através da sua hemoglobina. Então, você pode pegar aí nos seus exames também e procurar a sua hemoglobina, tá bom? A hemoglobina, se ela estiver abaixo de 12, significa que você está com anemia. Dulce, como que está o seu? O seu está em 39. Já está suplementando. Que bom, Dulce. Que bom que você já está suplementando, tem que suplementar. Vamos chegar em pelo menos 70, tá? Para você se sentir ótima. A Rose, ferritina 54, B12 419, está. Olha só, ela está falando, está dentro dos níveis de referência, mas eu sinto tão fadigada sem energia. Sim, está dentro dos níveis de referência. Só que estar dentro aqui dos níveis de referências que são muito amplos não significa que está no nível de excelência. Então, nível de referência é diferente de nível de excelência. Então, os nossos exames, eles foram feitos para quê? Para identificar a doença. Então, ele estar dentro do nível de referência significa somente que você ainda não desenvolveu uma doença, que você ainda não desenvolveu uma anemia, por exemplo. Mas não significa que o seu corpo tem o suficiente para produzir tudo que ele precisa produzir, para você desenvolver todas as suas funções cognitivas ou físicas com excelência. Então, está no nível de referência, mas não está no nível de excelência. Então, a gente precisa subir a sua ferritina. Seria ideal que ela subir até 70, entre 70 e 100 é o valor ideal. E a sua B12 também tem que subir um pouquinho, vai melhorar muito, tá? Subindo ferro e subindo B12 vai melhorar demais, você vai se sentir outra pessoa. Não está tão ruim, mas também não está no valor de excelência que a gente pode chegar. É isso que a nutrição busca. A nutrição busca fazer com que a gente consiga atingir a nossa melhor versão e não só detectar a doença, né? Então, a nutrição vem antes, a nutrição fala de prevenção, a nutrição fala sobre a gente ficar no nosso melhor potencial, sobre a gente dar para o nosso corpo tudo que ele precisa para funcionar no seu potencial máximo. Vamos ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Entendeu, Rose? Então, seria ideal para você procurar um nutricionista que possa te auxiliar nessa suplementação. Entrando com uma suplementação, logo, logo você vai começar a se sentir muito melhor. A Dulce já está tomando suco verde todos os dias, quando eu entrei na escola, é verdade. A Dulce é nossa aluna, tá fazendo suco verde todos os dias, manda fotinho pra gente. E eu quero falar disso agora também. Vamos falar sobre as fontes alimentares. E você que não está na escola, não sabe ainda o poder do suco verde, eu vou explicar aqui o poder do suco verde para os sintomas de deficiência de ferro. Ferritina 18, Lua. Ferritina 18, porém suplementando, e passo mal tomando ferro, ataca o estômago e dá prisão de ventre. Pode acontecer, tá? Pode acontecer, aí a gente tem que entrar talvez com alguma outra fórmula para você, mas você não pode ficar com essa ferritina de 18. Não pode, isso é muito ruim. Eu já tive uma ferritina assim, já tive uma ferritina mais baixa do que isso, e a gente se sente muito mal. Eu já vou falar sobre o meu caso para você, você vai se identificar. A Nilce, qual o valor da hemoglobina que vê que está com anemia? Abaixo de 12. Se estiver abaixo de 12, já é considerado anemia. E aí, abaixo de 12 é anemia, acima disso não é, mas o ideal é que ela fique em torno de 14, tá? 13,8, 14, esse é o valor ideal da hemoglobina. A Kelly, vale a pena suplementar a B12 na forma de metil, ajuda a elevar mais rápido os níveis. A gente tem a metil e a ciano, tá? Então as duas são ótimas, e aí a gente tem que analisar para ver qual que seria melhor em cada caso, a metil ou a cianocobalamina, tá? Pode ser as duas.
Rose, você precisa trocar de médico, minha querida. A Rose tá falando assim, gente, a minha vitamina D tá 10,2, baixíssima, mas nenhum médico passa nada, só antidepressivo. Faz mais de 2 anos que eu tô assim. Rose, a gente precisa corrigir a sua vitamina D, o seu ferro, a sua B12, você vai sentir outra pessoa. Você vai sentir outra pessoa corrigindo tudo isso, você precisa procurar um nutricionista que possa te ajudar, esse vai ser o melhor investimento da sua vida, você procurar um nutricionista que possa ajudar você com isso, porque você vai se sentir outra pessoa, tá bom? A Dulce tá chamando todo mundo pra escola, maravilhosa, venham mesmo. Ok. E, gente, eu também já tive deficiência de ferro, e como eu falei pra vocês, a deficiência de ferro nem sempre, né? Aliás, na maior parte das vezes, ela não é causada pela ingestão alimentar ou pela falta do nutriente através da alimentação, e sim por todos aqueles outros fatores que a gente comentou no começo da aula, que pode ser hemorragia, que pode ser doenças crônicas, que pode ser a gestação, né? Pode ser todos esses fatores. E eu tive uma anemia muito grave, eu tive uma anemia severa faz alguns anos, por causa de uma hemorragia. Então eu perdi muito sangue mesmo, e eu fiquei com uma anemia e uma deficiência de ferro gravíssimas. Então a minha ferritina foi para 8. 8 é quase nada, imagina, um nível ideal é de 70 a 100, a minha estava em 8, estava lá embaixo, eu não tinha força para fazer nada, eu não tinha energia para fazer nada. E é claro que existem médicos excelentes, mas muitos médicos ainda seguem protocolos mais antigos e também não se preocupam tanto com o nosso bem-estar, né? No caso, a médica que estava me acompanhando, ela na época passou para mim uma suplementação oral, então eu estava tomando, né, uma suplementação de ferro, só que vocês precisam entender também aqui na aula de hoje, isso é muito importante que vocês entendam, que o tratamento de ferro, ele é muito demorado, então tratar a deficiência de ferro é um dos tratamentos mais demorados que a gente tem, pode levar de 6 meses a 2 anos. 6 meses, se a pessoa tiver uma resposta muito boa, senão pode levar até 2 anos para a gente conseguir recuperar esse estoque de ferro, a gente conseguir recuperar a nossa ferritina, que a gente perde assim, ó, a gente perde rápido, a gente perde até na menstruação, gente. Mas para a gente recuperar isso, recuperar esse estoque, é muito difícil. Então, imagina, minha ferritina foi lá para baixo, foi lá para 8, devido a uma perda de sangue muito grande, muito acentuada. Eu fiquei com anemia, claro, minha hemoglobina também estava abaixo de 12, e com a suplementação e com a minha alimentação, e eu vou explicar isso aqui para vocês daqui a pouco já, eu tomo muito suco verde, muitas folhas verdes, e o suco verde, ou todas as folhas verdes, são ricos em clorofila, e a clorofila, ela tem a célula dela, a molécula dela, muito parecida com a molécula da hemoglobina, elas são quase idênticas. Então, o nosso sangue absorve muito rapidamente a clorofila, e a clorofila faz a nossa hemoglobina aumentar. Então, a clorofila faz com que a gente melhore toda a nossa circulação de oxigênio pelo nosso corpo. Então, para quem está aí sofrendo com isso, para quem está com os níveis de ferritina baixos, para quem está com anemia, o suco verde é maravilhoso, porque o suco verde é rico em clorofila. A clorofila tem a sua molécula muito parecida com a da hemoglobina, o nosso sangue absorve muito rapidamente e aumenta toda essa oxigenação pelo nosso corpo e faz a hemoglobina subir. Então, com a minha alimentação à base de plantas, a minha hemoglobina subiu muito rapidamente. A hemoglobina subiu, eu acho que em 2 meses eu já não estava mais com anemia. Foi um resultado ótimo. Só que a minha ferritina, que estava lá embaixo, no estoque de ferro, não subia. E a médica, ela olhou a minha hemoglobina e disse, você já está bem. Só que eu não estava bem, eu estava sentindo todos aqueles sintomas ainda, eu estava péssima, eu não tinha energia para fazer nada. E ela falou assim para mim, você não está mais com anemia, então você já está bem, continua tomando aqui o suplemento, mas você agora já está bem. E ela falou isso quando eu fui pedir para ela fazer uma suplementação endovenosa, que é o ferro na veia, que é a forma mais rápida do ferro subir. E ela falou assim para mim, não, a gente não faz suplementação endovenosa porque você não está mais com anemia, então nesse caso a gente não faz, você vai continuar só com o oral. E na época, ok, eu segui a recomendação da médica, inclusive, né, ela era minha médica, ela falou que era para eu continuar com a oral, eu continuei com a oral, gente, por 1 ano. Em 1 ano, a minha ferritina não subia. Então, o ferro, ele é muito difícil de subir, muito difícil mesmo. O tratamento né, da anemia e fazer o ferro subir é um dos mais difíceis que tem, então demora muito tempo, e eu fiquei 1 ano suplementando ferro de forma oral, e a minha
ferritina subiu pouquíssimo, ela subiu de 8 para 20, imagina, e 20 ainda é muito baixo, 20 ainda tinha todos aqueles sintomas que eu falei para vocês, eu ainda estava me sentindo muito mal, fazia um ano que eu estava sentindo aquilo, e aí a médica não queria entrar com a endovenosa, nessa época eu comecei a fazer minha pós-graduação, aí com todo o conhecimento que eu adquiri na minha pós-graduação, eu mudei de médico, até encontrar um médico que aceitou, né, me passar a suplementação endovenosa, que é a suplementação na veia. Aí com a suplementação na veia, eu fiz um tratamento por uns 3 meses e eu consegui subir a minha ferritina e finalmente deixar todos aqueles sintomas de lado e recuperar a minha vida, recuperar a minha vitalidade, a minha disposição, a minha energia, porque eu perdi tudo isso durante esse um ano que eu fiquei com a ferritina baixa, que eu fiquei com os níveis de ferro baixo no meu corpo, tá? Então, a forma do tratamento também tem que ser muito personalizada, a gente tem que olhar muito para você, ver como que você está se sentindo, ver qual é a melhor forma que a gente pode trazer esse tratamento para você, porque não tem por que deixar um paciente sofrendo por um ano, sendo que a gente pode corrigir isso de uma forma muito fácil. E quando a gente está com uma deficiência, algo que a gente tem que saber também, que é muito importante, é que a gente precisa de suplementação. O alimento, ele tem a quantidade ideal que a gente precisa. E aqui eu tô falando tanto de origem animal quanto vegetal, tem a quantidade ideal. O alimento não tem a mais. Então, o alimento não vai fazer a gente recuperar esses níveis. O alimento, só ele, não vai fazer nunca subir o nível de ferritina. Não vai. A gente precisa de suplementação para subir, tá? Por isso que se você está aí com a sua suplementação baixa, eu vou falar já o que a gente pode fazer para baixar, tá? Tem bastante gente perguntando isso, né? Se a gente está com a nossa ferritina baixa, a gente precisa entrar com suplementação e depois manter isso com a alimentação, tá? Lembrando que o suco verde é maravilhoso, é excelente. Mas antes disso, eu quero falar aqui para vocês das fontes alimentares de ferro na alimentação à base de plantas, porque aqui dentro dessa escola, Pachamama, uma escola de nutrição e culinária à base de plantas, né, a gente fala sobre esse assunto. Então, como que eu vou conseguir ferro sem comer carne? Essa é uma preocupação de muitas pessoas. Como se o ferro estivesse só na carne, só que não está só na carne. Como eu falei para vocês, o ferro ele é o mineral mais abundante do nosso planeta. Existe ferro em abundância em muitos alimentos, em quase todos os alimentos. Então a gente não precisa de ferro, a gente não precisa de carne para ter fontes de ferro, não precisa disso. Inclusive, olha só que interessante, os estudos, eu trouxe aqui, os estudos, a maior parte dos estudos, eles já comprovam, tá? Eles falam que a retirada da carne da alimentação não traz impacto negativo sobre a quantidade total de ferro ingerido. Inclusive, quase todos os estudos científicos, eles mostram que o nível de ingestão de ferro, ele é maior em vegetarianos do que onívoros. E vocês já vão entender o porquê, porque eu vou falar aqui sobre números e a quantidade de ferro que tem em cada alimento. Então, a retirada da carne na nossa alimentação não interfere, ok? Nos níveis de ferro que a gente vai ter, porque existe ferro em abundância na natureza também. E dentro da natureza, os alimentos que mais contêm ferro, os grupos de alimento que mais contêm ferro, são os cereais, os grãos e as folhas verdes. Os cereais, quais são os cereais que mais contêm ferro? Então já anota aí para você, caso você esteja com deficiência, caso você esteja com anemia, caso você tenha uma anemia recorrente, esse é outro assunto que eu quero falar aqui hoje também, são o amaranto, a aveia e a quinoa. Esses cereais, eles são riquíssimos em ferro. Então, Dulce, anota aí para você, amaranto, aveia e quinoa para subir o seu ferro. Ok? Então, esses cereais são os que mais têm ferro. Amaranto, aveia e quinoa. E aí, o outro grupo de alimentos que também tem muito ferro na alimentação à base de plantas são as leguminosas, ou os grãos. Aí entram a soja, o feijão branco, e o feijão branco é o feijão que mais tem ferro. Então, o feijão branco tem mais ferro do que o feijão vermelho, do que o feijão preto, por exemplo. Então, são a soja, o feijão branco, depois do feijão branco vem o feijão carioca, aqui estou falando em ordem do que mais tem para o que menos tem, tá? Mas todos aqui são riquíssimos. Depois do feijão carioca vem a lentilha, depois da lentilha vem o feijão preto, depois vem o grão de bico e depois vem a ervilha. Todos esses grãos são riquíssimos em ferro. E as folhas verdes também, agrião, folha de uva, couve, brócolis, alface roxa,
rúcula e acelga. Então, a gente tem que ter esses alimentos no nosso dia a dia. A gente tem que consumir grãos, cereais e folhas no nosso dia a dia com abundância, tá? Então, aqui para quem está precisando, para quem está com níveis baixos de ferro, né, e precisa aumentar o estoque de ferro aí no seu corpo, a gente precisa ter uma boa ingestão de todos esses alimentos, uma boa ingestão de cereais, de grãos e de folhas. Então, a gente precisa consumir esses alimentos no nosso almoço e também no nosso jantar. É importante, porque muitas pessoas no jantar, elas não comem comida de verdade, fazem um lanche, comem alguma coisinha. E no nosso jantar, para quem não come carne principalmente, a gente precisa de comida de verdade. Então, o que a gente precisa trazer no nosso jantar? A gente precisa trazer grãos, a gente precisa trazer cereais, a gente precisa trazer folhas verdes. Para quem não come carne, o ideal é que nosso jantar seja igual ao nosso almoço, ou pelo menos com os mesmos nutrientes, ok? Então, a gente pode fazer alguma outra alimento, alguma outra preparação no jantar, mas usar grãos, usar cereais, usar folhas, já começar o dia tomando suco verde, porque as folhas verdes são riquíssimas em clorofila, que aumentam a nossa hemoglobina, tá? Então, vamos usar isso à vontade, vamos usar isso muito no nosso dia a dia para a gente conseguir atingir os nossos níveis de ferro. Deixa eu ver a pergunta da Kelly, que interessante. Sempre achei que o feijão preto era o que mais tinha ferro. Pois é, e não é. Antes dele vem o feijão branco, feijão carioca, depois o feijão preto. Então, o feijão branco tem mais ferro do que o feijão preto. A Dulce, estou tendo agora muito mais esses alimentos. Que legal, né, Dulce? Faz muita diferença, tá? Então, consumir esses alimentos, para quem não come carne, nossa alimentação tem que ser rica em grãos, tem que ser rica em cereais, tem que ser rica em folhas, tá? E assim a gente vai ter todos os nossos nutrientes. Fabiola, ferritina alta, já vou falar para vocês. Eu nem tinha preparado esse assunto para nossa aula, mas eu vou falar aqui para vocês daqui a pouquinho o que fazer com a ferritina alta, porque tem muita gente com a ferritina alta. Quem estava no começo já sabe, mas eu vou repetir daqui a pouquinho para vocês o porquê que a ferritina sobe e o que a gente tem que fazer. Ok, então esses são os alimentos. E agora eu quero falar um pouquinho do valor, tá? Só para vocês terem certeza disso que eu falei para vocês, de que tirar a carne não interfere na quantidade de ferro que a gente vai ter. E para vocês terem certeza disso, já tem muitos estudos que comprovam isso, mas eu trouxe números aqui. Eu gosto de falar muito de números, né? Porque a ciência está aí, os estudos estão vindo aí, então não tem por que a gente não saber disso. Eu vou falar de quantos alimentos quanto tem de ferro nos alimentos, tá? Para quem é aluno da escola, você vai ter essa informação aqui depois, tá bom? Você vai ter anotadinho lá, junto com a aula, essa informação que eu tô trazendo. Quem não é aluno da escola, se quiser, pode anotar aí para você ter. Então, as pessoas sempre falam que os alimentos que mais têm ferro são as carnes, né? As carnes vermelhas. Então, olha só, presta atenção agora na quantidade de ferro que as carnes têm. Gente, se o barulho estiver atrapalhando, me avisem que aí eu vou dar uma pausa aqui, tá? Porque esse barulho tá indo e vindo aqui bem no meio da nossa aula. Mas a única carne que a gente pode falar que é verdadeiramente rica em ferro é o fígado. Nenhuma outra carne é rica em ferro, é somente o fígado. Então, o fígado de vaca, ele tem 5,6 microgramas de ferro em cada 100 gramas. Então, guardem esse número. O fígado tem 5,6. Isso é da carne vermelha, tá? Fígado, 5,6. Picanha, 2,1. Olha como já cai. Filé mignon, 1,9, patinho, 1,8, costela, 1,2. Então, as carnes vermelhas, elas ficam em média de 2 microgramas de ferro em cada 100 gramas, com exceção do fígado, que tem 5,6. Agora, a carne de frango. A carne de frango tem muito menos, com exceção do fígado, é claro. O fígado da carne de frango, eu nem sei se come isso, gente, que fígado de carne de frango eu nunca vi. Mas o fígado de frango, ele tem 9,5, tá? Então, ele tem mais do que o de vaca, que é 5,6. Tem 9,5 microgramas de ferro em cada 100. O coração tem 4,1 e as outras partes aí que seriam a carne branca tem pouquíssimo, 0,9, 0,7. E agora, presta atenção nos vegetais, que eu falei para vocês, dos cereais que são riquíssimos em ferro. O amaranto, Dulce, que eu falei para você inserir aí na sua alimentação. O amaranto, 7,6 microgramas de ferro em cada 100, mais do que o fígado. A aveia, 4,7. A quinoa, 4,6.
A soja, prestem atenção na soja, a soja tem 15,7 microgramas de ferro em cada 100, é mais do que qualquer tipo de carne, é mais inclusive do que o fígado, que é a única carne rica em ferro, porque o fígado ele vai fazer ele vai excretar, né, todos os nossos metabólicos do corpo, ele é onde filtra o sangue, passa o sangue, por isso que ele é rico em ferro, somente por esse motivo. O feijão branco, 10,4. Então, olha só, o feijão branco, 10,4. O feijão carioca, 8. A lentilha, 7. O grão de bico, 5,4. E o agrião, 3,1, tá? Então, os verdes ficam nessa média aí de 3, 2. O que já é muito mais do que as carnes brancas, por exemplo, que é 0,7, 0,9. Então, a alimentação à base de plantas tem, sim, muito ferro, tem abundância. E é por isso que quando a gente retira a carne da nossa alimentação, isso não interfere nos nossos, na quantidade de ferro ingerido, tá? Inclusive, os estudos já comprovam que a retirada de ferro não faz essa interferência e que a maior parte dos estudos também já trazem a informação de que a ingestão de ferro por vegetarianos costuma ser maior do que o consumo de ferro por onívoros, inclusive. Para quem amanhã já vou comprar amaranto no meu jantar. Foi uma sopa de soja sem saber, riquíssima. Bem legal, Dulce. Kelly, depois eu vou passar lá na escola, tá? Lá no nosso grupo eu vou falar. Eu vou falar sobre o amaranto um pouquinho mais, sobre como que a gente pode usar ele no nosso dia a dia, para quem está precisando, tá bom? Eu falo lá na escola daí, para nós. E aqui eu trouxe duas diquinhas para quem está precisando, aumentar o estoque de ferro, aumentar a ingestão de ferro para quem está com anemia ou para quem está com baixo estoque de ferro, ferritina baixa, tá? Um erro que a gente faz muito no nosso dia a dia sem saber, a gente comete esse erro sem saber e isso prejudica muito a nossa absorção de ferro. O que que é? O cafezinho depois do almoço. O cafezinho depois do almoço prejudica muito, porque o café ele é rico em polifenóis e os polifenóis interferem na absorção do ferro. Então, se você está tentando subir o seu ferro, se você está com anemia, está com a ferritina baixa, corta o cafezinho depois do almoço. Nada de cafezinho depois do almoço, porque interfere muito na sua absorção. Ao invés do cafezinho, você troca por uma fruta cítrica, tá? Então, a fruta cítrica, a vitamina C, ela ajuda na absorção do ferro. Então, quando a gente faz essa troca, isso pode interferir em mais de 10 vezes o potencial de absorção. É muita coisa, tá? Então, interfere em mais de 10 vezes no potencial de absorção. Então, tira o cafezinho, você pode tomar o cafezinho 3 horas depois do seu almoço, tá? Nessas 3 horas você ainda está absorvendo, digerindo, então espera, e aí depois você toma um cafezinho, mas não tome mais o seu cafezinho junto com o almoço. A Kelly não toma mais café. Que bom, Kelly. Interfere bastante, tá? O cafezinho realmente na nossa absorção de ferro. É mesmo descafeinado, porque não é a cafeína, são os polifenóis, Dulce. Então, mesmo descafeinado interfere, tá? Então, deixa o cafezinho se você ainda gosta, se você ainda toma para de manhã, mas não para depois do almoço. Depois do almoço, troca por uma fruta cítrica para potencializar a sua absorção de ferro, tá? Principalmente você que está precisando subir aí a ferritina, coloca uma fruta cítrica depois do almoço de sobremesa ou o limão, espreme o limão na sua saladinha, né? Que você já vai estar potencializando também a absorção de ferro, mas o café atrapalha, infelizmente atrapalha. Ok? E agora, gente, para quem está com a ferritina alta, o que tem que fazer? Então, lá no começo, eu falei para vocês que os motivos que interferem na absorção do ferro, entre eles, né, está a inflamação. Então, é claro que eu trouxe aqui os números para vocês aprenderem a olhar, aprenderem a saber se vocês estão com deficiência ou não, se vocês já podem saber, caso vocês identifiquem que tá baixa a ferritina de vocês, já procurar um profissional de saúde para auxiliar vocês com a suplementação, porque isso a gente vai corrigir com suplementação e não com alimentação, mas a gente nunca vai analisar um marcador sozinho, tá? Então, a gente nunca vai analisar só a ferritina, por exemplo. A gente tem que analisar outros marcadores. E para quem está com a ferritina alta, a gente precisa analisar todos os seus marcadores inflamatórios, principalmente o seu PCR, porque a inflamação faz a ferritina subir.
Então, quando você está com o seu corpo inflamado, você vai ter um número de ferritina que não é real, ela vai subir muito. E aí você vai pensar que tudo aquilo é ferritina, mas nem sempre é, tá? Inclusive, se você estiver inflamado, a sua ferritina vai estar com um valor mais elevado do que o valor real. E aí a gente precisa fazer o quê? A gente precisa desinflamar o seu corpo. A gente precisa entrar urgentemente com uma estratégia anti-inflamatória. Uma estratégia anti-inflamatória de alimentação, de suplementação, para a gente desinflamar o seu corpo. Se estiver muito elevado, talvez seja indicado a gente entrar com uma sangria, tá? Que aí é retirada de sangue, você pode doar sangue também, porque a gente não pode ficar com níveis muito elevados de ferritina, porque também é prejudicial. Acima de 150 não existe mais benefícios para o nosso corpo, tá? Então, se estiver acima de 150, a gente já precisa analisar os seus marcadores inflamatórios para ver como está a sua inflamação, da onde está vindo essa inflamação, por que você está tão inflamado e o que a gente vai fazer para diminuir essa ferritina, para ela ficar num valor ideal. Não é por isso, Lemon, não é por isso, igual eu falei para você, a alimentação ela não tem a mais, tá? A alimentação não tem a mais, a alimentação tem a quantidade suficiente e, inclusive, ela não é o suficiente para fazer subir a sua ferritina. Para subir o estoque é só com suplementação. Então, a gente tem que ver o porquê que ela está tão alta, se tem alguma inflamação envolvida, se tem alguma doença autoimune, que você não saiba, alguma coisa assim. Tem que fazer uma boa investigação para ver de onde está vindo essa inflamação. Pode ser muito provável que seja inflamação. A Fabíola, no meu caso, é fígado. Você já até identificou, né, Fabíola? Então, né, a gente tem que identificar e a gente tem que corrigir. Os marcadores inflamatórios são muitos aí, isso é para um profissional de saúde, tá? O profissional de saúde vai saber fazer essa avaliação e essa análise para você, tem que ser feita por um profissional de saúde. O seu número está muito alto, você não pode se automedicar, você precisa procurar um profissional, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham adquirido um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de informação aqui sobre o ferro e sobre a ferritina, sobre a anemia, porque nós temos sim ferro em abundância na natureza, mas nós temos que cuidar, porque se a gente ficar com deficiência de ferro, igual eu falei para vocês, eu já fiquei aqui, é horrível. A gente fica sem energia, sem disposição, não consegue sair da cama, fica depressivo, porque interfere na serotonina, interfere em tudo. Então, quando a gente corrige, a gente ganha outra vida, a gente recupera a nossa vitalidade, a nossa disposição, a gente se sente outra pessoa. Fabíola, a ginecologista não é nutricionista, querida. Você precisa de uma nutri, tá? É a nutricionista, o papel de nutricionista fazer isso. Então, a ginecologista, muitas delas são maravilhosas e analisam tudo, mas elas não tiveram esse estudo profundo sobre a nutrição. Então, a nutrição é diferente da medicina. A nutrição vem para trazer a prevenção e para deixar o nosso corpo no seu potencial máximo, tá? É isso que a gente faz através da nutrição. A gente quer que o seu metabolismo funcione no potencial máximo. Eu quero que você tenha a sua melhor versão. Eu quero que você desperte a sua melhor versão, que o seu corpo tenha todos os nutrientes na quantidade certa para funcionar perfeitamente. Esse é o papel da Nutri, fazer, tá bom? Qual a frequência para a reposição do ferro endovenoso? Depende de como vai estar, mas normalmente a gente vai fazer, depende, a cada 15 dias, a cada 7 dias, a cada 10 dias, e a gente vai acompanhando para ver de quanto você precisa também, tá bom? Mas precisa ter um intervalo entre as aplicações sim, tá? No mínimo 7 dias. Mas normalmente a gente trabalha com um intervalo maior. Então, espero que vocês tenham absorvido um pouquinho de conhecimento aqui. Para quem segue uma alimentação à base de plantas, para quem está na escola, pode ficar tranquilo, porque a nossa alimentação é riquíssima em ferro. Inclusive, a gente consome mais ferro do que quem consome carne, porque as plantas são ricas em ferro. Mas caso a sua ferritina esteja baixa, é importante você corrigir para que você não sinta tudo isso, tá? Para que você não sinta todos aqueles sintomas que a gente conversou no começo da aula e para que você desperte a sua melhor versão, porque é isso que a gente quer através da alimentação, que você desperte a sua melhor versão. Então, eu vou encerrar a aula aqui. Eu agradeço a vocês. Qualquer dúvida, vamos conversar lá no nosso grupo. Eu vou deixar no nosso grupo também a informação sobre o amaranto que a Kelly pediu, ok? Depois vocês encontram essa informação lá no nosso grupo também. Muito obrigada.